Olá, meu nome é Tarsila. Hoje nós iremos assistir uma aula de Química sobre cálculos estequiométricos. Primeiramente, o que são cálculos estequiométricos? A definição de cálculos estequiométricos é que são cálculos que possibilitam prever a quantidade de produtos que podem ser obtidos a partir de uma certa quantidade de reagentes consumidos em uma reação química. Ou seja, nós iremos aplicar as leis das combinações químicas às reações. A palavra estequiometria, ela deriva do grego e ela tem o significado de medida das partes mais simples. Então, nós veremos hoje que essas quantidades elas podem ser expressas de diversas maneiras: massa, volume, quantidade, mol ou número de moléculas. Então, cálculos estequiométricos são cálculos que possibilitam prever a quantidade de produtos que será obtido a partir da quantidade de reagentes que vai ser consumido em uma reação química. A etimologia da palavra significa que partes mais simples, medida, sendo assim, medida das partes mais simples é o significado de estequiometria. Conceitos fundamentais. Vejamos conceitos fundamentais para realizarmos os cálculos estequiométricos. Esses conceitos eles serão utilizados e é importante nós sabermos, primeiramente, o que é a massa atômica. Massa atômica é um número que indica quantas vezes um átomo de um determinado elemento químico é mais pesado que a fração 1/12 do isótopo do carbono 12. Esse átomo de carbono com massa 12, ele foi escolhido como um átomo padrão. Por quê? Ele foi escolhido como referência, devido à sua massa atômica, ela poder ser medida de maneira bastante precisa. Sendo assim, a massa de todos os elementos passou a ser medida tantas vezes maior que 1/12 da massa do carbono. Relembrando, nós vimos que o átomo padrão é o isótopo 12 do carbono. Mas vamos relembrar o que são isótopos. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Sendo assim, o carbono ele sempre vai ter o seu número atômico igual a 6, mas a sua massa ela pode ser diferente. Quando ele tiver massas diferentes, tratam-se de átomos isótopos, possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. O isótopo escolhido do carbono foi aquele que possui massa 12. Na tabela periódica, nós encontramos o número de massa dos elementos, que é um número inteiro, positivo e sem unidade, pois ele representa a soma do número de prótons e de nêutrons. Então, a massa atômica arredondada, nós encontraremos ela na tabela periódica. Ela vai ser chamada de número de massa. Então, vejamos. A massa atômica ela vai ser dada da seguinte forma. Vamos ilustrar que o átomo de carbono tenha sido dividido em 12 partes. Dessas 12 partes, uma fração foi retirada. Essa fração ela é o quê? Uma unidade de massa atômica. Sendo assim, essa fração é uma parte de 12 partes do átomo de carbono com massa 12. Sendo assim, essa uma parte dessas 12 partes desse átomo padrão é igual a uma. Uma é a unidade, então, de massa atômica. Todo elemento ele vai ser medido a sua massa atômica por quantidade de umas, ou seja, quantas vezes maior ele é do que 1/12 do átomo de carbono. Então, massa atômica, a definição é o número de vezes que um átomo de um elemento químico é mais pesado que 1/12 do isótopo do carbono 12. A unidade de massa atômica é uma, que é a partir do padrão carbono com massa 12.